Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula. Continuamos, como eu falei, no capítulo sobre razões e vendo mais algumas propriedades. Hoje a gente vai ver razão entre grandezas da mesma espécie e escalas. Vamos aprender como calculá-la, como identificá-la e suas propriedades. Então vamos lá. Primeiro, o que seria grandezas? Grandeza é tudo que eu posso medir. Comprimento, área, volume, capacidade, velocidade. Tudo isso podemos chamar de grandeza. Tudo que a gente consegue medir. Se eu estou querendo razão entre grandezas da mesma espécie, então eu vou calcular razões com medidas da mesma informação. Por exemplo, se eu estou trabalhando com comprimento, então as duas medidas que eu vou calcular a razão tem que estar em unidades de medidas de comprimento. Se eu for calcular razão entre volumes, as duas grandezas têm que dar na mesma escala, né? Se eu estiver trabalhando com área, então eu tenho que calcular a razão entre duas áreas, ok? Então, dificilmente eu posso trabalhar com razões entre volume e área. Geralmente são mesmas grandezas. Vamos ver aqui exemplos, ó. O primeiro exemplo resolvido que tem aqui no livro fala sobre salários. Então, note que eu vou ter dois salários diferentes para eu poder calcular a razão, duas grandezas da mesma espécie, né? Aqui eu não vou trabalhar com salário e área. Não faz sentido eu calcular a razão dessas duas informações. Geralmente a gente trabalha com razões de grandezas da mesma espécie. Então vamos aqui a esse exemplo. O salário de Maria é 1.500 e o de João é 1.250. A razão entre o salário de Maria e o de João. Aí note que, espero que vocês estejam lembrados dessa informação, que aqui a ordem importa. Ele quer a razão do salário de Maria e a de João. Então, o número que vai ficar em cima é o salário de Maria e o de baixo é o salário de João. Então, vai ficar 1.500 dividido por 1.250. Aí aqui basta simplificar. Primeiro eu cortei os zeros, ficou 150 sobre 125 e fui simplificando até não dar mais. Dividi por 5 primeiro, encontrei 30 sobre 25. Dividi por 5 novamente, encontrei 6 sobre 5. Então aqui está a razão entre o salário de Maria e João. Caso ele tivesse perguntado, calcule a razão do salário de João e de Maria. Aí em cima ia ficar 1.250 e embaixo 1.500. A diferença é que aqui no final ia encontrar 5 sobre 6. Então a ordem importa, tá? Prestar atenção quando estiver respondendo as questões de vocês. Mais algum exemplo? Aqui também, ó. A altura de Bruno é 1,70 metros e a de Vitória é 1,20 metros. A razão entre as alturas de Vitória e de Bruno. Então note, eu estou calculando razões com a mesma grandeza. Grandeza qual? De altura. Tá? Então eu tenho duas medidas iguais aqui, duas grandezas. Então como ele quer a razão entre Vitória e Bruno, quem quer que ficar em cima? A altura de Vitória. Então fica 1,20 dividido por 1,70. Posso aqui começar cortando os zeros, eu vou ficar 1,2 sobre 1,7. Nesse caso aqui ele multiplicou por 10, por quê? Para eliminar a vírgula. Tá? Então aqui multiplicou por 10 e encontrei 12 sobre 17. Então a razão entre as alturas de Vitória e Bruno é 12 sobre 17. Se ele tivesse pedido de Bruno e Vitória, apenas iria inverter esta fração. Ok? Agora vamos ver algumas razões especiais, tipo de razões especiais. Vamos focar nessa aula a escala. Eu acredito que vocês já tenham visto isso, geralmente na aula de geografia, o estudo sobre escalas. Geralmente está ali, quase todo o mapa ali no canto inferior, superior, tem uma escala que foi construída aquele mapa. Então, escala, pessoal, é um tipo de razão que nada mais é do que a comparação do espaço no desenho comparando com o tamanho real, tá? Então, vamos lá. Eu fui lá no mapa, exemplo, tá? Lá no mapa, a distância entre Fortaleza e Maranhão deu ali 4 centímetros. Qual a distância real da distância entre Fortaleza e Maranhão? Aí eu vou ter uma escala que vai me auxiliar a saber essa distância real. Lembrando que sempre vai ser em linha reta. Ah, professor, a distância deu
400 quilômetros. Mas de Fortaleza para Maranhão não é 400 quilômetros, é muito mais. Porque você não vai de Fortaleza para Maranhão em linha reta. Geralmente tem estradas que fazem curvas, contornam várias outras coisas, que faz a distância aumentar mais ainda. Então, quando você está trabalhando com escala, em mapas, você está calculando a distância real em linha reta, ok? Então, vamos aqui. A razão entre medidas de uma maquete, por exemplo, posso usar em maquete, eu posso usar, por exemplo, em brinquedos. Quando eu compro um brinquedo, um carrinho de controle remoto, aí geralmente, se for um brinquedo assim, bem feito, de uma marca conhecida, vai ter a escala lá. O que essa escala quer dizer? Ela vai comparar o tamanho do brinquedo com o tamanho real do veículo, certo? Assim, essa escala vai poder me dar essa informação. Então vamos aqui ver um exemplo. A altura de uma maquete é 0,80 metros e do edifício que ele representa mede 40 metros. Então note, na maquete lá é 0,80 e o tamanho real é 40 metros. Como é que eu vou construir esta escala? Nada mais do que fazer uma razão do tamanho do desenho com o tamanho real. Então aqui eu vou ter 0,8 dividido por 40, tá ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar essa vírgula. Aí eu posso multiplicar aqui o 0,8 por 5. Lembrando, se eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Tá? Então 0,8 vezes 5 eu vou encontrar 4 e 40 vezes 5 eu vou encontrar 200. Aí aqui eu posso dividir para ficar mais simples ainda. Se eu dividir em cima e embaixo por 4, né, porque ambos são divisíveis por 4, eu vou encontrar 1 sobre 50. Pronto, aqui representa a minha escala, tá? 1 sobre 50. Então esta é a escala para esta maquete, tá ok? Então para cada 1 metro equivale a 50 metros. Note que aqui eu estou trabalhando com metro, então a escala tem que estar em metro. Então, para cada 1 metro, vale 50. Ah, professor, o prédio é 40 metros, então eu vou utilizar essa escala. Por que vai dar 40? Porque eu não vou ter 1 metro, eu vou ter 0,8 metros. Então é por isso que o tamanho real vai chegar em 40, tá ok? Mas se eu quiser usar essa escala para outras coisas, tá aqui, 1 para 50. Vamos ver mais exemplos para ficar mais claro ainda. Então aqui, ó. Aqui está a formulazinha da escala, né? Como é que eu vou calcular a escala de algo? Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, sempre. Então agora vamos ver alguns exemplos de como usar a escala. Então aqui, usando uma escala 1 para 100, Sandra desenhou a planta de uma casa de 13 metros de comprimento. Qual é a medida do desenho de Sandra? Então aqui ele deu a escala. Ela desenhou uma planta numa casa de 13 metros de comprimento, então ela quer saber a medida do desenho. Você tem o tamanho real e quer saber o tamanho do desenho. Então vamos aqui. Essa escala aqui, pessoal, tá em centímetro, 1 para 100. Então esses 13 metros eu também vou ter que transformar para centímetro. Quando transformar 13 metros em centímetro, eu vou encontrar 1.300. Então vamos lá. A escala é 1 para 100. Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Ele quer o tamanho do desenho, sabendo que o tamanho real é 13 metros ou 1.300 centímetros. Então aqui eu vou encontrar o x, certo? Então aqui eu posso resolver daquela outra maneira que a gente estava fazendo da aula, né? Um número que multiplicado por 100 dá 1.300. No caso aqui, eu vou multiplicar por 13, né? 13 vezes 100 eu vou encontrar 1.300. Se eu multipliquei embaixo por 13, em cima também vai ser por 13. Então 1 vezes 13 eu vou encontrar 13 centímetros em cima. Então qual o tamanho do desenho dela? 13 centímetros. Sabendo que o tamanho real é 1.300 centímetros. É simples. À medida que você for calculando mais e mais questões, vai ficar mais claro. Tá ok? Vou resolver só mais uma questão aqui, para a aula não ficar muito longa. A questão do aeromodelo. Esse item C para vocês. Augusto é apaixonado por aviões. Ele faz coleções de aeromodelo e faz questão de construir avião por detalhes, né? Augusto construiu uma réplica do modelo Tucano. A escala utilizada foi 1 para 50. O aeromodelo foi construído com quantos centímetros de comprimento, sabendo que o avião tem 18 metros? Então,
é bem parecido com a questão anterior, né? Sabendo, eu sei a escala 1:50, eu sei o tamanho real, aquele dá 18 metros, ele quer saber o tamanho que vai ficar a réplica. Então aqui, primeiro passo é transformar esse 18 metros para centímetros, 18 metros vai ficar 1.800 centímetros, e vai fazer o cálculo. A escala é 1:100, igual, x é porque eu quero saber o tamanho do desenho, então eu boto x dividido pelo tamanho real, que é 1.800. Então basta eu encontrar um número que multiplicado por 50 dá 1.800, nesse caso aqui é por 36. Se eu multiplicar 36 embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. 1 vezes 36 dá 36. Então o tamanho do aeromodelo vai ser de 36 centímetros, ok? Então ficamos por aqui, vendo alguns tipos de grandezas de mesma espécie e em especial as escalas. Então vai ter uma atividade para você trabalhar apenas com escala. Qualquer dúvida, podem me procurar. Até a próxima aula.